O texto trata de um período em que, então a partir do comando, nós vamos ter que fazer uma análise do texto e identificar o que ele aborda. Vamos para o texto. A cidade é, desde o ano 1000, o principal lugar das trocas econômicas que recorre sempre mais a um meio de troca essencial, a moeda. Centro econômico, a cidade é também um centro de poder. Ao lado do e, às vezes, contra o poder tradicional do bispo e do senhor, frequentemente confundidos numa única pessoa, um grupo de homens novos, os cidadãos ou burgueses, conquista liberdades, privilégios cada vez mais amplos. Então, a partir do texto, fica muito claro que as estruturas sociais e as estruturas de poderes tradicionais, quer dizer, vinculadas à sociedade feudal, elas estão tendo que conviver, a partir do ano 1000, com uma nova sociedade, uma nova estrutura política e organizacional, que é a cidade. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. Os fundamentos do sistema feudal coexistiam com novas formas de organização política e econômica, que produziam alterações na hierarquia social e nas relações de poder. A alternativa A é a alternativa correta. De fato, os fundamentos do sistema feudal estão coexistindo com novas formas de organização política, que são as cidades, e dentro da cidade um novo padrão econômico, que seria, por exemplo, comércio, manufatura e moeda, e isso vai alterar a hierarquia social, porque antes a sociedade feudal se limitava às pessoas que viviam no feudo, e agora você tem a burguesia, por exemplo, se enriquecendo via comércio e acúmulo de moeda, e também você vai ter novas relações de poder, porque se a cidade for autônoma, nós vamos ter uma escolha de lideranças dos cidadãos, dos burgueses para aquela cidade, e essa liderança vai ter que começar a dialogar e muitas das vezes enfrentar as tradicionais forças políticas. E nesse caso, o texto deixa muito claro, o bispo e o senhor. Muitas das vezes, o senhor é também o bispo. Então, ele deixa claro que frequentemente confundidos. Então, a alternativa A, correta. Alternativa B. O excesso de metais nobres na Europa provocava abundância de moedas que circulavam apenas pelas mãos dos grandes banqueiros e dos comerciantes internacionais. A alternativa B ela está errada. O texto não foca nessa temática de excesso de metais, de abundância de moedas e se limitando ali a circular nas mãos dos grandes banqueiros. Isso realmente não acontecia. Nós não temos um excesso de metal, nós temos sim banqueiros, e os banqueiros vão enriquecer muito, mas não nessa abundância de moedas. Eles vão se enriquecer porque vão praticar usura e vão emprestar dinheiro a juros. Isso faz com que a alternativa B esteja errada. A alternativa C. O anseio popular por liberdade e igualdade social mobilizava e unificava os trabalhadores urbanos e rurais e envolvia ativa participação de membros do baixo clero. Mais uma vez, o texto não foca nessa temática, o que faz com que a alternativa C seja uma alternativa errada. Além disso, nós não temos ali um anseio popular por liberdade e igualdade social. Nós estamos começando a formar ali os núcleos urbanos e uma burguesia que vai viver naquele núcleo urbano, e nós não vamos ter ainda movimentos que vão unificar trabalhadores urbanos e rurais ao baixo clero e contestar essa ordem que existia até então. Tudo isso faz com que a alternativa C esteja errada. A alternativa D. A Igreja Romana, que se opunha ao acúmulo de bens materiais, enfrentava forte oposição da burguesia ascendente e dos grandes proprietários de terras. A alternativa D também está errada. Os grandes proprietários de terras são nobres, e esses nobres, a grosso modo, são católicos, então eles estão normalmente ao lado da Igreja Romana, e o fato da burguesia estar ascendendo em núcleo urbano não vai colocá-la em forte oposição à Igreja Católica, o que faz com que, lembrando que nós estamos tratando da Idade Média, o que faz com que a alternativa D também esteja errada. A alternativa E. As principais características do feudalismo, sobretudo a valorização da terra, haviam sido completamente superadas e substituídas pela busca incessante do lucro e pela valorização do livre comércio. A alternativa E também está errada. Apesar de estarmos formando novos núcleos urbanos
e nesses núcleos urbanos identificarmos comércio e moeda, nós temos ainda a manutenção da produção agrícola, da economia agrária. Então nós não podemos afirmar que essas atividades, atividades associadas à terra, haviam sido completamente superadas e substituídas. Pelo contrário, nós vamos ter ali duas atividades que vão ocorrer ao mesmo tempo, o que faz com que a alternativa E também esteja errada. Então, mais uma vez, a alternativa A correta.